Olá para você que nos acompanha no YouTube, seja muito bem-vindo ao Giro Fora de Eixo. Estamos de volta com o nosso programa semanal para falar de futebol goiano. E eu quero dizer que a gente deu uma pausa para dar uma reformulada no canal, no nosso projeto, e temos muitas alterações, muita coisa bacana vindo por aí. E a gente vai falar tudo no final desse programa, então fique aí com a gente para saber todas as novidades que vem. E a gente começando o Giro Fora de Eixo, agora definimos o nome para o quadro, né, finalmente. E estou aqui, não estou sozinho, sou o Igor Soares, estou aqui com dois caras muito bons nos comentários. Estamos aqui com o João Vitor Pereira, o prodígio da narração esportiva goiana. Seja muito bem-vindo, João. Prazer ter você aqui de volta. Prazer é todo meu, Eigler. Um abraço pra galera que tá nos acompanhando, pra você, pro Luan. Muita coisa pra debater hoje. Vamos pra cima. Como o João Vitor já adiantou, estamos aqui também com o Luan Alves, o cara que sabe tudo do futebol do interior. Seja muito bem-vindo, Luan. Como que você está? E aí, Weigler, e aí, João Vitor, mais um programa aí cheio de novidades, cheio de informações. O futebol goiano não para e a gente está cheio de novidades aí para trazer para essa galera. E fala em novidade, ô Luan, já tem uma novidade, hein? Vamos chamar ela, então pode entrar a vinheta, novidade do Giro Fora de Eixo. Então, vinheta nova, gostaram? Luan, João Vitor, o que vocês acharam dessa nova vinheta do Fora de Eixo? Rapaz, é a melhor do estado. Se tem uma melhor, eu não conheci ainda não. É isso. Hoje a gente vai falar de muita coisa bacana, como já adiantaram. Vamos falar de Série A, o Dragão, hein, que muita gente achou que ia cair, eu mesmo estava achando que ia cair. Tem um respiro agora. Será que vai permanecer na Série A? Será que não? Vamos saber daqui a pouquinho a opinião dos nossos comentaristas. Na Série B, a gente tem o Vila Nova e o Goiás, situações opostas. O Goiás, que era cotado para ser um dos postulantes ao título, está em nono lugar. O Vila, que mais uma temporada briga para subir para a Série A, pelo acesso. Série C, não temos informações muito boas da Série C. A Presidência, a única representante goiana na competição, foi rebaixada e não joga a Série C no ano que vem. E pela Série D, a gente pode ter um acesso. O Anápolis precisa vencer o Iguatu fora de casa, uma tarefa bastante difícil, daqui a pouquinho os meninos vão comentar. E também vamos falar da terceira divisão do Campeonato Goiano, vamos fazer um panorama desse campeonato tão especial para a gente. Então vamos começar falando de Série A, pode ser? Então vamos falar agora do Atlético, que venceu duas partidas seguidas. A gente já pode começar a imaginar uma reação que vai livrar o Dragão da Série B, Luan? Weigler, o Atlético que precisava dessas vitórias, né? Principalmente dentro do Cioli, era um time que ainda não tinha vencido dentro do Cioli. Dá para dar uma respirada, mas não pode deixar o trabalho de lado também, porque o Atlético, se quiser recuperar, vai precisar de muito esforço. A gente sabe que 18 pontos também é muito complicado para sair dessa situação, mas é um time que já está a 6 pontos do primeiro time fora da zona, então assim, tem totais condições, mas não pode deixar a peteca cair, tem que continuar nesse ritmo. Eu acho que é importante acumular o máximo de vitórias que conseguir agora, porque vai chegando no final do campeonato, vai afunilando, vai ficando mais difícil a situação. Mas é um Atlético que respira, enfim, depois de muito tempo no Brasileirão, volta a ter uma esperança. Eu também achei que já tinha caído, mas é um Atlético que tem uma esperança reacendida. Ô, João Vitor, você pode colocar na tela para a gente a tabela do Atlético, a tabela do Brasileirão, Série A, perdão, a situação do Atlético neste momento, para a gente ter um pouquinho mais de noção. E eu já queria te perguntar também se você acredita que essa é o começo de uma reação do Atlético Goianiense na Série A, ou se já está decretado o rebaixamento do Dragão. Não, rebaixamento ainda não, Eigler. Tem muita coisa pra acontecer dentro do campeonato. O Atlético demorou muito pra vencer a sua primeira partida dentro de casa, mas finalmente conseguiu não só a primeira, mas também a segunda. Ganhou do Inter, ganhou do Juventude. Clubes gaúchos, inclusive, e curioso o fato de ter sido em sequência. E agora o Atlético vai ter uma sequência muito boa pela frente, com times que inclusive estão ao lado dele, como o Vitória, o Corinthians, o Fluminense, o Criciúma. O Criciúma, por mais que tenha conquistado o triunfo na última rodada, né, em jogo inclusive atrasado, é uma equipe que há algumas rodadas atrás estava numa situação mais delicada. O próprio Bragantino ele tem que abrir o olho. Acho que a postura do Adson Batista foi uma postura
muito aquém de um presidente, de ir a público. Eu não gosto de ver a entrevista do Adson depois de jogo, porque ele fala muita coisa que não deve. Se ele não tivesse falado, o Atlético, né, dando a dizer que não vai conseguir continuar na Série A, isso aí até desanima os jogadores, a comissão técnica, a forma como ele tratou o campeonato. Acho que ele poderia ter valorizado mais a competição e mais o poder de reação do Atlético. Não é tarde, mas vai ser muito difícil se salvar. A verdade é essa. Não dá pra gente ficar vendendo ilusão. O Atlético, ele vai pagar muito caro pelo primeiro turno. O Adson, que tem sido um bom dirigente nos últimos anos, né? Mas realmente nesse Brasileirão tem deixado a desejar com as declarações e também com o projeto do Atlético nessa Série A, que a gente viu que a discrepância do Goianão para a Série A foi bastante grande, né? E eu queria perguntar para vocês, começando por ti, a quem você acha que se deve essas vitórias do Atlético? Foi a chegada dos reforços? Foi a mudança de mentalidade, que o próprio Adson criticou a mentalidade do Atlético, falou que o time estava sem mentalidade. A gente lembra aqui daquele jogo contra o Bahia, que no final, achando que tinha ganhado, os jogadores tiraram a camisa, comemoraram e acabaram tomando um gol no final e não venceu em casa. Ou você acha que é o trabalho do Humberto Louser? Fez certo o Adson, no fim das contas, ter demitido o Jair, ter contratado o Mancini, já ter mandado embora também, e agora ter trazido o Humberto Louser? Então, Igor, eu acho que essa resposta ela passa por ambos os lados, quanto a mentalidade, quanto o trabalho do Loser. Acredito que, volto a repetir mais uma vez, acredito que o Jair Ventura não deveria ser demitido, mas já que foi, assim, eu acho que foi um erro também terem trazido o Mancini. Não acho que seja um treinador para o Atlético naquele momento, não era um treinador para o Atlético naquele momento, mas a chegada do Loser, de certa forma, fez um Atlético mais efetivo. A gente sempre pontuou também que o Atlético chegava, o Atlético era um time que finalizava, o Atlético era um time que criava, mas não tinha efetividade. E o Loser, não sei de que forma, mas assim, o time do Loser tem sido efetivo. É um time que tem finalizado mais, é um time que tem feito os gols, o que é mais importante, apesar de que a vitória contra o Inter foi um 1-0 magro, e a vitória contra o Juventude foi um 2-1, sendo um de pênalti da forma que foi, é um Atlético que tem chegado. Então, assim, acredito que há sim essa mudança de mentalidade, ainda mais depois da primeira vitória diante do Inter. Eu acho que a vitória diante do Juventude, ela vem justamente dessa vitória contra o Inter, que deu confiança para a equipe. Depois de ter conseguido a primeira vitória dentro de casa, eu acho que você ganha um pouco de moral, ganha um pouco de confiança. O Atlético usou isso para conseguir vencer o Juventude. Num jogo, inclusive, complicado, que o Atlético esteve à frente durante todo o segundo tempo, toma um gol no final, e a mentalidade de realmente querer a vitória. O Atlético se lançou ao ataque, conseguiu ali o pênalti em cima do Jorginho, foi bem concluído pelo Alejo e deu mais uma vitória para o Atlético. Então, acho que passa por isso. Acho que o trabalho do Loser, até o momento, apesar de que ainda é curto, é um trabalho bom. Para quem esperava que o Loser não iria fazer um bom trabalho, se enganou. Pelo menos até este momento, o Loser faz um bom trabalho e o Atlético vai ganhando confiança e vai ganhando mentalidade mais forte para encarar os próximos desafios. Ô, João Vitor, e mostra isso que o Bruno acabou de falar, da questão do Atlético buscar esse resultado com a Juventude, é uma mudança clara de postura em relação ao próprio jogo contra o Criciúma, que você tinha falado que vai ser um dos próximos confrontos do Atlético. No primeiro turno, contra o Criciúma, começou ganhando o jogo, 1-0, e no segundo tempo se abdicou de jogar, toma uma virada dentro de casa, da forma que foi. Essa mudança de postura, você acha que é o principal ou é o trabalho do Loser mesmo? Olha, Weigler, assim, eu acho que as contratações, até como o Luan falou, ajudou muito essa questão da melhora técnica do elenco, porque a partir do momento que o Atlético ele traz jogadores com experiência internacional, como o Hurtado, como também o Campbell, isso acaba melhorando o setor ofensivo do time, que vinha mal, por exemplo, com o Wagner Love, com o Emiliano Rodrigues, que são jogadores que no início da temporada, no Campeonato Goiano, foram bem,
mas que dentro do Campeonato Brasileiro não conseguiram entregar o que a torcida esperava. E aí chegou o Humberto Loser. Eu não vou dizer que tem só as mãos dele, porque não é verdade, já que ele chegou agora há pouco, tem só 4 jogos no comando do Atlético, é muito cedo. Agora que ele tá tendo, vamos dizer assim, mais tempo para trabalhar, né? Porque o Campeonato Brasileiro tava quarto e domingo, né? Tava uma coisa mais frenética. Agora, chegando nesse período de data FIFA, ele vai ter mais tempo para treinar o time e naturalmente adaptar a equipe, e trazer a filosofia dele de jogo. O último trabalho dele na Chapecoense não foi bom, mas no Atlético ele tem condições sim de fazer um bom trabalho. E se cair, eu penso que não vai cair de uma forma feia, né? Eu acho que vai ser pelo menos de uma forma mais honrosa a camisa do Atlético. O Eigler, e aproveitar que a gente está falando de contratação, a gente também não pode esquecer da contratação do Jorginho. Para quem realmente esperava que o Jorginho seria um fracasso, até o momento é um jogador que vem ajudando o Atlético. Se eu não me engano, autor de assistência em jogos recentes. No último jogo também sofreu o pênalti que o Alejo bateu. Então, assim, é um jogador que vem surpreendendo aí quem achou que realmente não ia render. A impressão que dá é que o Jorginho foi feito para jogar no Atlético. É o casamento perfeito e eu acho que dificilmente alguma coisa abala isso daí. O Jorginho realmente parece que foi criado, nasceu para jogar no Atlético. É justamente isso que eu queria perguntar para vocês, porque a gente, no nosso próprio programa, falávamos que essa contratação poderia ter sido um pouco errônea do Adson, né? E isso mostra que às vezes o pessoal, às vezes não, geralmente o pessoal que está dentro dos times, está por dentro do dia a dia, entende muito mais que a gente, né? Coloca a gente um pouco com o pé no chão. E o Jorginho realmente nasceu para jogar no Atlético, né, João Vitor? Pois é, um cara que se dá muito bem em Goiânia, assim como o Luiz Fernando. São 2 jogadores que têm uma identidade muito grande. São poucos jogadores que conseguem ter isso com alguns clubes, né? Porque o Jorginho mesmo jogou no Sport, no CRB, a última passagem dele mesmo no CRB muito ruim, ficou muito tempo no departamento médico. Assim, a torcida do Atlético tem boas lembranças dele, mas quando ele foi contratado, a maioria também jogou. Então, de 100% aí, pelo menos 80% não gostou da contratação, né? Tanto que nas redes sociais o torcedor ele questionou bastante, justamente porque ele não vinha rendendo. Agora, se for pegar as últimas passagens dele, sem dúvida alguma é um jogador que tem uma capacidade técnica muito grande e que já chegou ajudando o time. É isso daí. E você pode colocar, a gente está mostrando para o nosso espectador como que está a tabela nesse momento, né? 24 rodadas, o Atlético com 18 pontos, tem muitos jogos pela frente, ainda 14 jogos. Pode colocar para a gente a tabela do primeiro turno, como que terminou o Atlético? E, enquanto isso, eu queria falar dos números do Atlético, né? O Atlético é o terceiro pior ataque da competição, empatado com o Corinthians, né, com 20 gols. Está na frente só do Fluminense e do Internacional, e a segunda pior defesa. E por que eu estou falando isso? Olha como o Atlético terminou o primeiro turno, as 19 partidas, com 12 pontos, apenas 2 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, com saldo negativo de 13 gols. É uma campanha para se esquecer, né, Luan? Não só para se esquecer o Eigler, mas porque é um time que, se a gente lembrar bem, dessas 2 vitórias, por exemplo, que o Atlético conquistou, nenhuma foi jogando no Scioli. Foi uma vitória diante do Vitória e uma vitória diante do Fluminense. Que no momento, inclusive, eram 2 equipes que brigavam diretamente com o Atlético. Então, assim, o Atlético só venceu quando enfrentou adversários ali que estavam na briga, que estavam ali, teoricamente, no mesmo nível. Então, assim, o primeiro turno do Atlético ele é decepcionante por toda a expectativa que se colocou. Mas, assim, é um Atlético que, como a gente pontuou, que evoluiu. Mas se a gente for pegar realmente só esse recorte do primeiro turno, é um Atlético que faz uma campanha decepcionante. Diante de tudo que se esperava, eu acho que o Atlético decepcionou muito no primeiro turno, deixou de vencer jogos, como vocês muito bem pontuaram, que deveriam
ter sido vencidos, ou pelo menos arrancar-se uma pontuação. O jogo contra o Criciúma é um exemplo disso. Acho que era um jogo que o Atlético tinha que, no mínimo, pontuar. O jogo contra o Bahia é outro jogo interessante nesse sentido, em que o Atlético, praticamente com o jogo ganho, num momento de desatenção, toma um empate. Então, assim, o Atlético perdeu muitos pontos bobos, e pontos bobos que podem, assim, impactar diretamente na classificação final e, quem sabe, assim, infelizmente, culminar no Atlético rebaixado para a segunda divisão. E por que a gente trouxe esse levantamento? Justamente por causa do próximo debate que eu quero trazer para vocês. A gente trouxe a tabela do Atlético no primeiro turno. Eu quero trazer algumas tabelas de temporadas passadas. Vamos começar pelo do Fortaleza, que em 2022 terminou na 20ª posição e terminou o campeonato em 8º na Série A. O Vila Nova, também em 2022, um ano de muitas remontadas, né, no Campeonato Brasileiro, só que pelo Brasileiro Série B, por isso que a gente tem um asterisco aí, terminou em 21º turno e escapou da zona de rebaixamento, não caiu para a Série C, em 13º. E temos também uma campanha memorável do Goiás de 2003, que terminou em 24º e terminou em 9º lugar. Tem 2 asteriscos, porque na época eram 46 jogos, né, não eram 38, eram 24 times. Então, eu queria propor um debate para vocês. Caso o Atlético, a gente falou que não dá para vender sonhos, ilusões para o torcedor, né? Mas caso o Atlético consiga essa retomada na série A, não caia para a Série B, uma campanha digna de entrar nesse top 3 também? Com certeza. Assim, é muito difícil que isso aconteça, Egler. Eu pego o exemplo aqui do Atlético de uma reação grande no segundo turno de 2017. Porque meio que o Adson tinha jogado a toalha já. Aí ficou o João Paulo Sanches, interino, bem jovem na época. Hoje ele tá com 44 anos, então há 7 anos atrás ele tinha aí os seus 37 anos. É um técnico que rodou em algumas outras equipes, mas assim, naquela época ele estava começando a carreira dele como auxiliar e tudo mais. E o Atlético, que fez um primeiro turno péssimo, terminou o campeonato até invicto, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o time teve 3 empates e 2 vitórias. Terminou com 36 pontos e naquela ocasião ficou a 7 pontos do Vitória, 16º colocado. Eu imagino que se o Atlético permanecer, vai ser algo insano. É muito difícil. É igual eu falei, não dá para vender sonho. Mas se a gente for analisar esses dados que a gente está trazendo do Fortaleza, do Vila e do próprio Goiás, são dados que tem que ser ressaltados, né? Mas o que foi mais surpreendente nesses daí mesmo foi o do Fortaleza, porque um time que saiu de último numa Série A do Campeonato Brasileiro para terminar em 8º e ainda vislumbrar competição internacional, isso aí tem que ser muito ressaltado e destacado. E naquela temporada ficou como a terceira melhor campanha do retorno, né? Atrás do campeão e do vice-campeão, do Internacional e do Palmeiras, respectivamente, que tiveram as 2 melhores campanhas. O Palmeiras foi campeão. E, Luan, eu queria te perguntar em relação a essa retomada do Atlético, né? A gente fez as contas aqui, o Atlético de 14 jogos para escapar, vamos considerar 45 pontos a margem segura, né? Ele precisaria vencer 9 jogos de 14. É realmente muito difícil, mas é possível, dado esse embalo do Atlético? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Possível, é óbvio que é. A gente tem que ressaltar que futebol tudo pode acontecer. Mas, assim, são 9 vitórias que o Atlético precisa ter. E em 24 rodadas ele tem só 4. Ou seja, se a gente for fazer esse pequeno recorte aí, o Atlético precisaria ganhar o dobro do que já ganhou, e eu acho muito difícil. E em menos rodadas, inclusive, porque se em 24 rodadas ganhou 4, em 14 ele precisaria ganhar 9. Então, assim, é lógico que tudo isso também depende de confronto direto, a diferença ali está em 6, ou seja, teoricamente ainda são 2 vitórias, mas é muito difícil. A situação do Atlético realmente é muito difícil. Não acredito que vá ganhar os 9 jogos. Acredito que o Atlético tem tudo, talvez, para tentar uma recuperação.
pode até não terminar na lanterna, o que eu já acho que para o Atlético, na situação em que se encontrava, principalmente que a gente trouxe aqui no primeiro turno, eu acho que não terminar na lanterna já é um saldo positivo. Então, assim, o Atlético realmente uma situação muito complicada. Não acredito que vai ganhar os 9 jogos. É óbvio que isso pode acontecer. Futebol, a gente sabe como de roteiros incríveis, como o do Fortaleza, do próprio Goiás, o do Vila. Então, assim, o futebol traz esses roteiros para a gente, mas eu acho que 2024 no Brasileirão não vai trazer. Acredito que o Atlético deve confirmar aí, infelizmente, o seu rebaixamento, mas, assim, chancear não pode ser descartada, até porque tem 14 rodadas ainda e o Atlético vem numa crescente, mas hoje eu vejo como muito difícil e, infelizmente, acredito que o Atlético não deva conseguir essas 9 vitórias, mas vamos esperar, né? Vamos esperar que talvez ali com 8, 7, 5 vitórias, dependendo dos seus adversários, dá para, quem sabe, tentar beliscar aí pelo menos um 16º lugar. O importante é permanecer. Se em 16º, se em 15º ou em segundo, acho que não importa muito para o Atlético nessa situação. O importante realmente é permanecer. A gente considerou só 9 vitórias para facilitar as contas, né, no cenário, mas também tem combinações de empates que podem fazer o Atlético permanecer somando um ponto, de um ponto em um ponto, você chega aos 3 pontos de uma vitória. E, João Vitor, só para a gente encerrar esse bloco sobre o Atlético, eu queria te perguntar, é pior para o torcedor ser rebaixado, passando uma vergonha em último lugar, sem vencer, ou é pior lutar até o final e pensar, pô, poderia ter começado a lutar já no primeiro turno? É complicado, Egli, falar isso, né? Acho que pro torcedor do Atlético, o melhor cenário mesmo seria ver o time no final do campeonato, independente do que acontecer, não ser rebaixado. Mas, como o Luan falou, é muito difícil que isso não aconteça, porque o campeonato ele tem 2 turnos. São raras as exceções, como a gente viu, de times que conseguiram ficar muito tempo na lanterna, na zona do rebaixamento e depois se livrar da zona da degola. E se a gente for parar para observar hoje, a, tem times que estão dentro da zona do rebaixamento que tem jogos a menos. Então, isso vai pesar também. O campeonato ele vai ter uma pausa. Essa pausa vai ser boa para o Atlético para se reorganizar. Mas, assim, o melhor cenário mesmo é não cair, coisa que é muito improvável. E a gente vê a zona de rebaixamento, tem times como o Corinthians, o Fluminense está ali rondando também, o Bragantino, o Grêmio, que são times que em qualquer momento pode dar um start e escapar e deixar o Atlético muito para trás, né? E vamos falar agora de Série B, então. E na Série B a gente tem 2 times goianos, o Vila Nova e o Goiás, e 2 times em situações opostas, né? Vamos começar falando do lado vermelho de Goiânia, vamos começar falando do Vila Nova, que vem de 3 vitórias, está no G4, está apenas um ponto atrás do líder Novo Horizontino, tem a mesma quantidade de vitórias, né? E Luan, que retomada do Vila Nova, né? O Vila Nova que no tempo oscilou e agora já está no G4, tem grandes chances de subir e está brigando pelo título pelo segundo ano consecutivo, hein? Retomada interessante do Vila Nova. Eu até cheguei a comentar que num levantamento feito, o Vila, da 10ª rodada até a rodada atual, ganhou 25 pontos de 42 que disputou. Então, se a gente for olhar nessa questão, é praticamente ali uns 50, 55% de aproveitamento. Ainda não é o ideal, acredito, para um time que quer brigar pelo título, mas para um time que quer brigar ali pelo acesso é muito interessante. E o Vila criou uma mentalidade muito forte, o Luizinho tem uma mentalidade muito forte. Acredito que o Luizinho trouxe de novo isso para o Vila, de que cada jogo é uma final, cada jogo é uma decisão. E eu acredito que depois da temporada passada, depois de tudo que aconteceu em 2023, eu acho que essa mentalidade é muito importante. E o Luizinho, acredito que achou o caminho do Vila. É um time que aí conquista a 3ª vitória consecutiva diante do América Mineiro.
e que dá para beliscar, quem sabe, no mínimo um empate lá no Jorgão, no Jorge Mário de Biasi contra o Novo Horizontino. Acredito que há chance, ainda mais que o Novo Horizontino também deu uma patinada nessa última rodada. E se o Vila pontuar no Jorgão, chega com moral para diante do CRB para garantir, quem sabe, mais uma vitória. E aí entra de vez na briga pelo título. Tá um ponto do líder. É um Vila que, eu não diria que surpreende, mas é um Vila que aprendeu a jogar a Série B. Eu acho que, diante de tudo que aconteceu no ano passado, é um time que tem uma nova mentalidade e que tem tudo aí para brigar pelo acesso e garantir esse acesso. Eu acho que já passou da hora. O torcedor do Vila acho que está esperando esse acesso há muito tempo e eu acho que é o momento mais próximo do Vila. Tem um bom time, tem um treinador que se identificou com o clube, então assim, acredito que o Vila tem grande chance aí de garantir esse acesso, mas tem que continuar nessa pegada. Aquilo que diz o Ferran Soriano, né? A bola não entra por acaso, então o Vila, de pouco a pouco, vai melhorando a estrutura, vai melhorando a sua gestão, para de dever salários e vai conseguindo se estabilizar na Série B e, quem sabe, um acesso à Série A, né? Um acesso inédito à primeira divisão. João Vitor, a gente tem a tabela aí do Brasileirão Série B. O Vila que tem números interessantes, né? O quarto melhor ataque, com 28 gols, atrás apenas do Goiás, do Ceará e do Sport. Perdão, do Ceará, do Santos e do Goiás. O quarto time que cria mais chances por partida, mais chances claras, né? Atrás, agora sim, do Goiás, do Ceará e do Sport. É um time muito eficaz também, terceiro time com menos finalizações por jogo, mas é o quarto melhor ataque. Então, números bastante interessantes desse Vila Nova, que, como a gente está vendo aí na tabela, depois da 23ª rodada, está apenas um ponto do Novo Horizontino e tem confronto direto logo logo. O que a gente pode esperar desse Vila Nova, João Vitor? Olha, Wegley, acima de tudo, o Vila hoje é um time que o torcedor, ele tem confiança, sabe? Algumas rodadas atrás, naquele cenário em que o Vila ficou um mês sem ganhar, com 3 empates e 2 derrotas, eu tava meio desacreditado, sabe? Mas hoje, eu tô confiante que o Vila tem condições de subir. Acho que o Vila tá jogando um futebol de G4 e, acima de tudo, os times que estão atrás do Vila, eles tropeçam bastante. São times que mudam constantemente de treinador. O América mesmo perdeu pro Vila, mandou embora o Cauã de Almeida. O Sport vive tropeçando. Guto Ferreira foi mandado embora. Né? O Pepa, treinador do Cruzeiro, é um dos nomes. Daniel Paulista do CRB. Então, assim, é um cenário onde o Vila ele vê os seus concorrentes tropeçarem e o equilíbrio da Série B ele é tão grande que, se a gente for pegar, por exemplo, até o 12º colocado, o que é o Amazonas tem 31 pontos. A distância do Amazonas para o Novo Horizontino, que é o líder com 40, é de 9 pontos, ou seja, são 3 vitórias. É uma competição super equilibrada. O Vila ele não pode dar mole, porque a gente sabe o que aconteceu na temporada passada. O time fez um primeiro turno espetacular e aí no segundo turno desandou. Deu uma sorte tremenda no final, que todo mundo tropeçou, caiu nas mãos do Vila o acesso, mas todo mundo sabe o que aconteceu no final. O Vila não joga a Série A há 39 anos. São 39 anos. A última vez foi em 1985. Não dá pro Vila ficar tanto tempo fora de uma Série A. E assim, o Vila tá se estruturando. O Vila tem uma base hoje que tá revelando jogadores, né? Tá conseguindo vender também. Agora vendeu o Juan Christian, que por mais que não seja jogador da base do clube, gerou ali algum atrativo financeiro. Tem o CT Toca do Tigre, né? Que o time tá reformando. Então tá muito legal mesmo de ver o Vila evoluindo, crescendo. E eu imagino que o time tem sérias condições de subir. Se não subir esse ano, assim, o torcedor ele vai entrar numa crise tremenda, né? Porque o ano passado ficou no quase, esse ano também vai brigar até o final. Só que é assim na vida da gente, uma hora vai, né? Tem que seguir tentando, porque o Vila tá no caminho certo. E o Weigler, é interessante ver o que o João Vitor falou, porque nessa tabela aí que tá aí, dos 9 primeiros clubes, o Vila ele só não venceu o Santos e Curitiba. Todos os outros, o Vila venceu o Goiás no Oba, venceu o Avaí também no Oba, o América, apesar de ter perdido em Minas, o Vila ganhou dentro do Oba também,
Ceará foi um time que o Vila derrotou, o Mirassol, o Vila derrotou. Desses daí, os únicos times, realmente, o Novo Horizontino também, que o Vila não venceu, foi o Santos e o Curitiba, e foram 2 empates. O Vila não perdeu, inclusive. Então, assim, é um time que vence seus concorrentes diretos, principalmente dentro do Oba. E ressaltar aqui também que a gente pode adicionar o Operário. O Operário estava na briga aí também, e o Vila não só ganhou no Oba, como ganhou fora também. Então, assim, é um Vila que incomoda seus adversários diretos, e eu acho que para um time que quer subir, isso é muito importante. Então, se a gente for fazer esse recorte, é um Vila que, diante de seus adversários diretos, principalmente dentro do Oba, é um time que mostra muita força e tem conseguido esses pontos importantes que, logicamente, no final do campeonato vai fazer muita diferença. E você falando disso, Juan, já queria emendar uma pergunta para ti, porque justamente sobre isso. O Operário é o 11º, não está aparecendo na tabela, mas é o 11º, e o Sport é o décimo colocado. Então, acima do 11º, o Vila Nova está muito bem. O problema são os jogos contra os times que estão lá embaixo. Caso do Guarani, né? O Vila, que jogou contra o Guarani, ficou em Campinas, porque depois venceu o Sport por 2-0, venceu o Operário por 3-2, fora de casa, e venceu o América por 1-0. Eu pergunto isso porque num bastidores, logo após a vitória contra o Sport, aqueles bastidores que o Vila sempre coloca no seu canal no YouTube, tinha um membro da comissão técnica falando para deixar aquele time que jogou contra o Guarani lá em Campinas, porque, vamos falar aqui, um português claro, foi um jogo vergonhoso, né? O Vila, que é um time muito favorito, não jogou bola naquela partida, acabou sendo derrotado. Então é isso. O Vila que jogou contra o Guarani ficou em Campinas? E ficou o Vila que, depois do jogo contra o Guarani, adotou outra postura, não à toa conseguiu aí 3 vitórias consecutivas, e o mais importante é que voltou a vencer fora de casa, depois de muito tempo. Então, acredito que o Vila, que jogou diante do Guarani, é totalmente diferente, é um novo Vila. Inclusive, nesse ponto que você comentou, o Vila, em outros termos, por muito tempo, foi o Robin Hood, né? Tira ali de quem está mais potente e serve pontos para a galera lá de baixo, mas se a gente for pegar esse recorte realmente depois do jogo do Guarani, é um Vila totalmente diferente. E eu acho que isso é importante, justamente na mentalidade que a gente comentou aqui mais cedo, porque é um Vila que não se deixa abalar. É lógico que a derrota para o Guarani ela realmente foi tenebrosa, foi vergonhosa, até porque não se perde para um time que está lá embaixo, e da forma que o Guarani vinha jogando, mesmo que seja lá dentro do Brinco de Ouro, acredito que o Vila não poderia ter perdido aquele jogo, mas é um Vila que no jogo seguinte já muda a mentalidade, esquece o que aconteceu ali em Campinas, e eu acho que isso é importante. Lógico que vencer é sempre bom, mas no momento em que a vitória não vir, o próximo jogo é uma nova final, é outra situação, é como se fosse outro campeonato mesmo. Os jogos que já passaram vão ficar para trás, até as vitórias também. Eu sei que é importante, por exemplo, ter essa sequência de 3 vitórias, mas, por exemplo, para entrar em campo no Jorgão diante do Novo Horizontino, o Vila tem que ter consciência que as 3 vitórias já passaram. É um novo jogo, é uma nova situação, e o Vila, se manter essa mentalidade de que cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final, tem tudo para garantir o acesso. Isso de cada jogo é uma final era algo muito falado no Vila no ano passado, nas coletivas de imprensa. E eu queria perguntar para você, João Vitor, falando em coletiva de imprensa, antes do jogo contra o Sport, o Igor Henrique deu uma declaração que era o seguinte: o Vila, abre aspas para ele, oscilou no momento certo, fecha aspas. Essa questão você mesmo falou agora sobre a oscilação do Vila na temporada passada, que foi mais no final, deu uma sorte, chegou na última rodada precisando apenas vencer o ABC para subir. Você acha que o Vila oscilou realmente no momento certo, no momento mais adiantado do campeonato, para poder, a partir de agora, ter um embalo? Com certeza. Todo time vai ter oscilação dentro da competição. Se a gente for olhar, por exemplo, na tabela aí, dos 9 primeiros colocados até o Goiás, o Vila, ao lado, por exemplo, da equipe do, do Coritiba, são os únicos que venceram os últimos 3 jogos. Então, o Vila mostra que superou o momento ruim e, de fato, né, existem momentos e momentos dentro do campeonato. Com raríssimas exceções dentro da Série B, o time vai desgarrar muito. Não tem nenhum time desgarrando nessa competição.
Eu senti que em algumas rodadas atrás o Novo Horizontino, o Santos, o Mirassol estava começando a abrir uma distância, mas os times tropeçaram nos últimos jogos, o Novo Horizontino perdeu o último, o Santos empatou, o Mirassol empatou, vem de derrota também. E o Vila, dentre os times que estão no G4, é o que tem a melhor sequência. Então, de fato, oscilou no momento certo e agora depende de si, né, para manter esse padrão. E que bom que também arrumou a questão fora de casa, né, porque um time que quer brigar pelo acesso tem que ganhar fora. E tá fazendo bem esse papel. Pelo menos fez contra o Operário, né? Não sei como vai ser os próximos, mas já é um bom andamento. E a gente traz os números de um dos responsáveis por essa mudança do Vila Nova, que é o Luizinho. O Luizinho que tem 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento próximo dos 60%, 58,82%. E Luan, a gente fala do Luizinho, e a próxima rodada do Vila é contra o Novo Horizontino. É um jogo de 6 pontos, né? Vale demais para o Vila. E o Novo Horizontino, que assim como o Vila é um time que ano após ano está batendo perto da porta da Série A. Ano passado também poderia ter subido. Aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que o Ronaldo fez aquela defesa, foi a defesa do acesso do Atlético e também a defesa do não vai subir ninguém pro Novo Horizontino, né? O que você espera para esse jogo? Uma grande partida que vem por aí. Então, eu acredito, assim, apesar do bom momento do Vila, eu acredito que dentro do Jorjão o Novo Horizontino seja favorito. Mas o Vila tem totais condições de garantir essa vitória, assim como garantiu no jogo do Oba, no primeiro turno. Inclusive, foi um jogo muito complicado. Para quem assistiu e lembra, foi um jogo que o Vila sofreu muito para conseguir a vitória. Foi nos minutos finais, no iluminado Henrique Almeida, que naquele momento do campeonato fazia gol em todos os acréscimos, era realmente o rei dos acréscimos. Então, assim, foi um jogo muito complicado para o Vila. Se já foi no Oba, com certeza vai ser no Jorjão. Mas o Vila não tem nada a ver com isso, com a boa fase do Novo Horizontino. A gente espera um grande jogo, porque são duas equipes que estão brigando ali. É o líder da competição contra o Vila Nova, que está a um ponto apenas. Então, assim, é um jogo de 6 pontos. Eu acho que você ganha e tira mais 3 pontos do seu adversário direto. Então, se espera-se um grande jogo. Espera-se um grande jogo e que o Vila possa realmente fazer mais uma boa atuação fora de casa e por muito tempo no campeonato, se puder ver. Mas se espera-se um grande jogo e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o Vila tem sim condições de ganhar a partida, mas para isso vai ter que fazer muito esforço também, vai ter que trabalhar aí, continuar trabalhando, o trabalho que já foi feito durante a semana tem que ser aplicado e com precisão, com maestria, eu diria que com perfeição até, porque o Novo Horizontino é um time cascudo e vai tentar também, ainda mais atuando diante do seu torcedor, garantir esses 3 pontos aí, que também seria muito importante para o Novo Horizontino, que, como você bem pontuou, assim como o Vila bateu na trave no ano passado. E agora vamos falar do lado verde de Goiânia, vamos falar do Goiás. João Vitor, você pode trazer mais uma vez, por favor, a tabela da Série B. O Goiás, que nesse momento está em 9º lugar, era um dos postulantes ao título. A gente, no começo da temporada, estava um pouco empolgado com o Goiás, depois o Goianão, que foi eliminado precocemente, montou um elenco bom para disputar a Série B. Teve um bom início de trabalho na Série B, veio o Zanardi depois, teve um bom início de trabalho, mas também já foi embora, e agora chega o Mancini novamente com um bom início de trabalho, mas já vacila novamente, e vem de uma derrota para o Ituano, uma derrota que não deveria ter sido derrota, né? O Goiás era o favorito contra a equipe que está em 17º lugar. O que a gente pode esperar do Goiás nesse andamento da competição, João Vitor? Olha, o Goiás ele tem que, acima de tudo, conquistar uma sequência positiva. A gente tá vendo na tabela aí que nos últimos 5 jogos o time teve 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Então é um time que tá oscilando, precisa manter um padrão melhor de jogo fora de casa. O Goiás não vem atuando bem fora. Contra o Ituano foi um desastre. O time não jogou nada. Assim, foi horrível a atuação do time do Goiás, sabe? O torcedor que viu aquele jogo, ele ficou tão frustrado, mas tão frustrado, porque o Goiás jogou tão bem contra o Brusque. O Goiás
ele tinha jogado tão bem também contra o Ceará, né? E aí vai jogar contra o Ituano e é um time apático, é um time que não cria, é um time que não consegue desenvolver o seu jogo. Tá difícil, né? Mas ainda o Goiás tem um jogo a menos contra o Amazonas, tem um segundo turno inteiro pela frente. Se o Goiás ganhar um jogo a menos, por exemplo, ele vai pra 35, ele fica a 4 pontos aí do G4, pelo menos na teoria. E é lógico que os times da frente eles vão tropeçar, então o Goiás tá com chances ainda. O Wagner Mancini chegou, o time deu uma animada, até com o Tadeu aí virando artilheiro nas cobranças de pênalti. E eu imagino que o time tem que manter essa pegada dos jogos em casa. E agora, no próximo jogo, né, contra o Paysandu. E bem lembrado essa questão do Tadeu, João Vitor e Luan. Tadeu que tem tido algumas falhas nessa Série B. A gente destaca contra o Santos, que foi aquela falha bizarra, né? Mas teve algumas outras. Só que em contrapartida tem marcado gols de pênalti, tem sido o goleiro artilheiro do Goiás. Você acredita que essa postura do Tadeu de bater pênalti é para chamar a responsabilidade, para falar, não, eu estou aqui para ajudar o time, sou uma das lideranças do elenco, ou é para tentar mostrar com os pés, tentar repor um pouco do quesito que está falhando embaixo das traves? Então, Igor, é interessante a gente pensar nesse ponto, porque o Tadeu, em entrevista, depois do jogo contra o Ceará, ele disse que não. Ele disse que realmente ele treinava e que se treinava e tinha confiança para bater, ele estava apto. Só que eu acho, na minha opinião, realmente que é uma resposta, é uma forma de tentar ganhar moral com a torcida, diante da falha. No próprio jogo diante do Ceará, ele faz os 2 gols. No gol do Ceará, ele é vaiado pela torcida, a torcida critica o Tadeu. Então, assim, eu acho que essa fase artilheira do Tadeu de bater pênalti, é lógico que ele treina também, acredito que sim, isso não, não é mentira, o Tadeu realmente treina para isso, mas eu acho que é totalmente uma resposta. Se a gente pensar que o Goiás tem alguns jogadores muito qualificados que poderiam bater o pênalti naquela situação, tem o próprio Galhardo, alguns jogadores ali realmente de qualidade, o Marcão que fez muitos gols. Então, assim, acredito que é mais uma resposta mesmo do Tadeu tentar se fazer as pazes com a torcida, mas que bom que tem funcionado, tem feito os gols e tem ajudado o Goiás. Só que, assim, da mesma forma que tá bem lá na frente, não pode vacilar atrás também, porque senão pode comprometer a equipe do Goiás e prejudicar a equipe nessa sequência de competição. Mas respondendo essa pergunta, sim, acredito que o Tadeu realmente fez isso para tentar ganhar um pouco de moral diante das falhas que vinha cometendo. É isso aí. E o Goiás, que agora tem um jogo bastante difícil contra o Paysandu, né, João Vitor? O Paysandu que está em 15º lugar. Reeditando a final da Copa Verde de 2023, o Goiás teve sucesso aqui na Serrinha. Mais uma vez, favorito, vai ter sucesso aqui na Serrinha? É favorito, Eigler. A fase do Paysandu é péssima. O time não tá ganhando de ninguém. A equipe vem numa sequência muito negativa de resultados. O Hélio dos Anjos está balançando no cargo. Muitos torcedores do Paysandu, inclusive, querem a saída dele. E vale lembrar que a gente tem uma rivalidade nesse jogo. Hélio dos Anjos e Thiago Galhardo. Então é um jogo que deve pegar fogo. O Hélio, sempre quando ele fala do Thiago Galhardo, fala que ele é um jogador problemático. O Galhardo responde de lá, enfim. Eu acho que esse jogo promete muito, viu? Vai ser, na minha opinião, assim, o jogo mais atrativo dessa próxima rodada. Apesar da gente ter o Vila Novo Horizontino, né, que vai ser muito bom também, mas em termos, assim, até de rivalidade mesmo, do que está sendo criado nos bastidores e do Paysandu, inclusive, né, ter essa rivalidade com o futebol goiano, eu acho que vai ser um jogo que vai agitar muito aí o final de semana. E Luan, o João Vitor falou do Hélio dos Anjos. Eu queria saber qual que é o tamanho, o fator Hélio dos Anjos para essa partida. Será que ele vai dar uma motivada a mais na preleção na equipe paraense? Será que o Thiago Galhardo vai vir mordido para jogar a partida contra o Paysandu e mostrar que não é isso que o Hélio dos Anjos fala, que ele está falando besteira? O que você acha dessa questão, o fator Hélio dos Anjos para essa partida contra o Paysandu?
Então, o Igor cria em outras palavras, um clima hostil para a Serrinha, mas um hostil que é legal. Aquele clima de rivalidade, aquele clima de jogo grande. Acho que o Galhardo realmente vai vir um pouco mordido, vai tentar, de todas as formas, provar para o Hélio dos Anjos que ele pode até ter alguns problemas, questões pessoais, mas é um grande jogador. E o Hélio dos Anjos, que é um personagem, quando se fala de Goiás, é um personagem gigante da história do Goiás, diante de tudo que aconteceu. Todas as vezes que ele vem a Goiânia também, a gente pode pontuar na final da Copa Verde, a imprensa também faz questão de perguntar a respeito do Goiás, e ele já disse que tem um carinho pelo Goiás, inclusive chegou a dar conselhos de o porquê tem acontecido certas coisas no Goiás. Segundo ele tem ali a opinião dele sobre o Goiás. Então, é um cara que gosta do Goiás, a gente sabe disso. No próprio jogo contra Mas, o Vila, ele foi perguntado mais sobre o Goiás do que sobre a partida, né? exatamente, inclusive é algo que até me estranha, porque às vezes o Hélio dos Anjos, quando vem a Goiânia, muitas vezes ele nem é reconhecido pela vitória. Falam-se mais do Goiás, do que ele fez no Goiás, se ele voltaria ao Goiás. Então, assim, acredito que em certo momento chega até a ser chato, porque, por exemplo, no jogo contra o Vila, ele vem cá, ganha um título, leva o título para o Pará, e da forma que foi, inclusive, e nas perguntas só tem Goiás. Mas é um cara identificado com o Esmeraldino, a gente sabe disso. Então, assim, é um grande jogo e esses roteiros, obviamente, deixam o confronto ainda mais legal, ainda mais bacana de se assistir, e tenho certeza de que quem assistir pela TV ou quem for ao Aile Pinheiro terá um grande jogo. E um jogo bem interessante, né? Porque o Paysandu tem, assim, no histórico recente, tem incomodado os goianos aí. Então, é um grande jogo realmente e se espera-se que esse clima de rivalidade, obviamente, também fique só ali durante o jogo, assim, sem passar para outros níveis. Seja só realmente a rivalidade ali, o jogador querendo mostrar que ele é bom, o Hélio dos Anjos querendo fazer uma grande partida e provar que ele estava certo e que não passe disso. Então fica duas dicas de jogos aí para você que está assistindo o jogo o vídeo, perdão, na sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 31, às 5 horas da tarde, tem Novo Horizontino e Vila Nova, lá em Novo Horizonte, fora de casa. E no domingo, dia 1º, às 6h30 da noite, tem Goiás e Paysandu, esse com transmissão do Doutores da Bola. Vocês vão estar nessa transmissão? O Luan eu sei que está, né? Sim, o Luan vai estar na transmissão, nos comentários, e eu estarei na narração desse jogo, então vai ser uma grande partida. Acredito que, assim, serão dois grandes jogos, os dos goianos, e serão os melhores jogos da rodada, eu não tenho dúvida nenhuma em falar isso. Exatamente, então se liguem lá no Doutores da Bola para acompanhar essa partida com todos os detalhes. A gente tem aqui o prodígio da narração esportiva goiana, o João Vitor, e também um dos caras que mais entende de futebol goiano, em especial de futebol do interior, o Luan Alves. E vamos falar agora de Série C, então. E falando de Série C, não temos notícias muito boas para os nossos espectadores. O único representante goiano na Série C, o Camaleão, a Cidinha, foi rebaixada, mais uma vez, por ironia do destino, o ABC estraga os planos de um time goiano. O que a gente pode falar da campanha da Aparecidense nessa Série C? Então, o Igor é decepcionante realmente, não há outra palavra que descreve a situação da Aparecidense. É um time que poderia render muito mais do que rendeu, e, assim, depois de 3 anos na Série C, inclusive se classificando para o quadrangular final, ficando a poucos pontos do acesso, é uma Aparecidense que decepciona. E diante do Goianão fez também, a gente lembra que, apesar de ter sofrido a virada no jogo contra o Vila, foi uma equipe que fez um ótimo Goianão. Fez um ótimo Goianão, então assim, se esperava-se muito da Aparecidense, mas é uma Aparecidense que não rendeu, e mais uma vez o ABC sendo o carrasco dos goianos. Foi assim, se eu não me engano, em 2007, eu acho que eles atrapalharam a vida do craque. Ano passado com o Vila, em 2016 foram algoz
do Goianésia na Copa do Brasil. Então, assim, é um time que tem esse histórico aí de prejudicar os goianos. E mais uma vez, aí agora, diante da Aparecidense, a gente sabia que diante do roteiro também, que se deu o jogo, a Aparecidense precisando ganhar por no mínimo 2 gols de diferença e ainda contar com o tropeço do Sampaio, coisa que inclusive não aconteceu. Ou seja, se a Aparecidense tivesse ganhado o jogo ainda por 2 gols de diferença, não teria permanecido. Era um roteiro muito difícil e acabou que combinou no rebaixamento da Aparecidense após 3 anos, após ter subido aí com um título de Série D, um título muito bacana, inclusive, que a Aparecidense ganhou diante de grandes adversários. Acabou agora amargando esse rebaixamento e agora vai ter que disputar a Série D e tentar o acesso novamente. Acesso esse que é muito mais difícil, né, João Vitor? Jogar uma Série D é outra parada. E a gente fala de uma Presidência que teve alguns problemas ao longo dessa temporada. A gente teve informações de atraso nos pagamentos dos jogadores, teve até um princípio, notícias vinculadas na mídia, que poderia ter greve dos jogadores em treinos, acabou que não teve. E também tivemos uma presidência que deixou muitos pontos pelo caminho, né? Eu trago aqui aquele jogo que estivemos presente lá no Aníbal, Vila não, perdão, a Presidência e Náutico, que era um jogo para a Presidência ganhar e acabou só empatando com o Náutico. O que você pode destacar negativamente dessa campanha da Presidência na Série C? É uma campanha muito ruim, Igor. A campanha da Aparecidense é lamentável, né? Porque o time, em 2022, fez uma campanha de quase acesso. Como o Luan falou, foi pro quadrangular final. Isso depois de uma Série D, que é pesada. Ganhou do Campinense na final e tudo mais, subiu com moral. Às vezes os times que vêm da Série D, eles conseguem ter um embalo grande, né? Às vezes já consegue o acesso da C para B. Tem time que consegue da B para A, mas isso aí é um pouco mais trabalhoso, porque a Série B é muito mais puxada, né? E a equipe da Aparecidense conseguiu, nos 2 últimos anos, pelo menos, se manter, quase subiu em 2022. Particularmente, a equipe da Aparecidense, nesse ano, não soube trabalhar bem a questão de técnica, né? Dos seus treinadores mesmo. O Lúcio Flávio não fez um bom trabalho, foi mandado embora ali por meados de julho. Chegou o Emerson Ávila, que chegou a passar pelo Goiás, passou pelo Londrina, na própria Série C. E a campanha do time, assim, é péssima, né? Acho que a gente pode pegar o exemplo do Caxias, porque o Caxias, ele saiu das cinzas do fundo do túnel e conseguiu reviver na competição. E a Aparecidense não, ela começou ali estável e depois desandou. Weigler, e é importante esse ponto que o João Vitor falou, porque agora, se a Aparecidense quiser não garantir o acesso na temporada que vem, na Série D 2025, a Aparecidense não garantiu o acesso, passa a se classificar agora para o Brasileirão só pelo Goianão. Ou seja, dependendo da classificação no Goianão, a Aparecidense pode até ficar de fora e sem divisão nacional. Então, assim, por isso que é muito importante, quem sabe, aí a Aparecidense tentar de tudo esse acesso na próxima temporada, porque vamos supor, se não fizer um bom Goianão e acabar ficando pelo caminho, não ficar entre os 3 colocados ali que garantem essa vaga na Série D, a Aparecidense ficaria sem divisão nacional no ano de 2026, e para um time que disputou a Série C por tanto tempo, a Aparecidense não pode ficar sem divisão nacional. Pode até contar aí, quem sabe, com que a gente vai comentar mais tarde, pode ser um possível acesso do Anápolis, para tentar, quem sabe, dar mais chances de garantir essa classificação, caso o acesso para a Série C no ano que vem não venha. Porque o Anápolis subindo, obviamente, se ele ficar ali no topo do Goianão, ele não interfere nas vagas para a Série D, e isso é até importante para os clubes do interior, não só para a Aparecidense, mas para todos que estão ali na briga por essa vaga na Série D. E esse não acesso à Série C impacta de várias formas a Presidência. Primeiro, a moral do time, né? Como você falou, um time que está acostumado a jogar a Série C não pode ficar sem divisão nacional. Temos orçamento também, e a partir do momento que não está jogando nenhuma divisão nacional, é a questão do elenco, né? A gente vê os times goianos sofrendo com elenco, que monta elenco de verão, né? Para 3 meses e já desfaz. É algo que afeta bastante os times goianos na primeira parte da temporada, principalmente os que não disputam
a Série D. Wagner, e tipo assim, eu acompanhei muito a perspectiva do interior e eu vi até diretores reclamando justamente nesse sentido, de que o atleta muitas vezes ele não quer vir para disputar só 3 meses e depois sair. Alguns até vai, ou seja, você tem que demandar de um esforço financeiro maior se você quiser contar com aquele jogador. E isso prejudica os times do interior, por isso que também a Aparecidense não pode de nenhuma forma ficar sem divisão nacional. Então, assim, tentar garantir o acesso na temporada que vem, e se não vier, já é importante também focar, fazer um ótimo Goianão, tentar garantir a classificação para 2026. Aí, se o acesso vier, não vai ser preciso essa vaga. Mas, se não vier, já tem a vaga para 2026, porque não pode ficar de nenhuma forma sem essa vaga. E essa questão a gente vê até jogadores que disputam a primeira divisão, depois disputam a segunda divisão, a terceira divisão do campeonato goiano, ficam pulando a cada 3 meses numa competição diferente. Inclusive, tem uma matéria bem legal sobre isso no Labicon, depois a gente pode deixar na descrição aí essa matéria de um jogador falando sobre isso, falando que jogava a primeira divisão para um time, depois ia para o Mineiros para jogar a segunda, ia para o outro time jogar a terceira e ficava o ano vivendo de 3 em 3 meses. É ruim para o time, é ruim para o jogador e acaba sendo ruim para o futebol goiano que a gente quer tanto que cresça, né? E vamos falar agora de Série D com possível acesso do Anápolis. Então, já já a gente traz todos os comentários sobre esse assunto. E falando de Série D, o Anápolis pode ter o acesso à Série C, basta vencer um jogo, só que um jogo bastante difícil, né, João Vitor? Vai enfrentar o Iguatu fora de casa, e o Iguatu, que detalhe para o nosso espectador, não perdeu nenhum jogo e nem empatou nessa Série D. Em casa são 9 jogos e 9 vitórias. Uma pedreira pela frente que o Anápolis enfrenta, mas seria bem importante para o Anápolis vencer esse jogo e não precisa nem vencer, né? Pode empatar, definir os pênaltis e conseguir o acesso para a Série C. É verdade, vai ser um jogo muito difícil contra o Iguatu. O Iguatu é um time que tem um poder de reação interessante. Contra o Manaus, por exemplo, o time saiu perdendo de 2-0 e buscou um empate 2-2 fora de casa. E depois em casa conseguiu fazer bem o seu trabalho. Como você falou, é um bom mandante, não perdeu na Série D do Campeonato Brasileiro jogando dentro de seus domínios. Ganhou mais uma vez do Manaus, veio para enfrentar a equipe do Anápolis. E olha, se o Anápolis não subir, o Anápolis vai pagar caro por esse jogo de ida, porque o time teve várias oportunidades, teve chances de gol assim impressionantes durante o primeiro tempo. Faltou pontaria. Time que quer subir não pode desperdiçar as chances que o Anápolis perdeu. Na minha opinião, o Marcão não pode ser reserva do time do Anápolis. O Gonzalo, nesse jogo, fez uma atuação discreta e é um jogador que tem sim a sua importância dentro do elenco, mas eu vejo que o Marcão hoje ele tem mais potencial até para ser titular. E fora de casa contra o Iguatu, o time do Anápolis vai ter que ser preciso no que tiver de chance. E esse jogo, eu acho que ele tem um potencial muito grande de ser decidido nos pênaltis, porque o Iguatu é um time que sabe jogar bem dentro dos seus domínios, e o Anápolis ele não vai sair, ele não vai se expor muito. Agora vai ser o revés, né? Porque no primeiro jogo o Iguatu ficou fechadinho, tentando segurar a pressão. O Iguatu ele saiu na frente ainda, né? Mas o Anápolis ele foi muito esperto e conseguiu não dar aquele desânimo pós-gol e empatou na sequência ali com o André, que inclusive é um grande zagueiro. Agora vamos ver como vai ser o jogo da volta, mas o Anápolis ele precisa muito mesmo de fazer uma boa atuação e ser letal no que tiver. Um jogo da volta que terá um árbitro de Série A apitando, vamos ter Anderson Daronco apitando esse jogo entre Iguatu e Anápolis, fora de casa, uma decisão para o Anápolis, né? Qual que é a importância de ter um árbitro tão experimentado, principalmente no futebol da primeira divisão, apitando um jogo desse, mas também contrapartida, a gente fala de uma arbitragem brasileira que vem sendo destaque nos jogos da forma mais negativa possível. Só que se o árbitro de primeira divisão já é ruim, o árbitro de quarta é pior ainda, né? Pois é, Igor, eu acho que o Daronco é uma ótima escolha para esse jogo e é uma forma também de valorizar a quarta divisão,
assim como a terceira, assim como a segunda, tem suas decisões. Eu acho importante ter um árbitro à altura, um árbitro de decisão, apesar de que o Daronco também, como você muito bem pontuou, a arbitragem no geral, mas o Daronco é muito criticado justamente por algumas atuações negativas. Isso principalmente nos clubes de maior relevância, acabam reclamando mais, mas eu acho que é um grande árbitro, é um árbitro à altura de um jogo decisivo, que vai definir aí um acesso, vai definir quem vai jogar a Série C no ano de 2025. Então, assim, eu acho que é um árbitro experiente, um árbitro que sabe o que faz, não à toa chegou na primeira divisão, é um árbitro muito qualificado, ninguém chega na primeira divisão à toa. Então, assim, é um árbitro à altura de uma grande decisão que vai ser, e é aquilo, que ele possa fazer uma boa atuação e não prejudicar em nenhuma forma o andamento do jogo, que quem garantir esse acesso garanta por mérito próprio, porque jogou melhor, porque foi mais incisivo, foi mais incidente, foi mais efetivo com o adversário, que ninguém passe por problema de arbitragem ou algo do tipo. E a arbitragem ela vai ser muito importante nesse jogo, porque vai ter VAR, inclusive desde a fase de oitavas de final tá tendo VAR, muito importante isso que a CBF está fazendo, mas em muitos estádios que não tem esse costume de ter VAR, tem uma dificuldade às vezes até de posicionar as câmeras. Teve um jogo entre o Manauara e Retrô. Demorou muito tempo para começar a disputa dos pênaltis por causa do posicionamento da câmera. Então, isso daí também, não sei como vai ser lá em Iguatu, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. E que bom que vai ter um árbitro experiente, né, para apitar esse jogo. E só para destacar também, o Luan com certeza vai estar... A gente vai estar torcendo muito pro Anápolis, até porque o Anápolis subindo vai abrir a vaga pro Goianésia, né, Luan? Um acesso com um gostinho especial aí, principalmente, justamente nessa perspectiva que a gente falou dos jogadores de 3 meses, e por muito tempo a desculpa do Goianésia de montar times que às vezes não obtiveram o sucesso esperado é justamente essa de calendário. Então, assim, se o Anápolis subir e der essa vaga para o Goianésia, que eu com certeza amaria muito, acabou a desculpa. Aí tem que montar um bom time e quem sabe possa ser que daqui um ano, no ano que vem, a gente possa estar discutindo aqui um futuro acesso do Azulão do Vale, que seria bem bacana. É isso daí, e falando em times goianos, como a gente fala o programa inteiro, né? Vamos falar também da terceira divisão do Goianão a partir de agora. E falando da terceira divisão do Campeonato Goiano, quero chamar ele, o comentarista do futebol do interior. Luan, traz pra gente todos os detalhes desse Goianão da terceira divisão. O Eigler, a terceira divisão que está pegando fogo, alguns confrontos aí têm chamado a atenção, mas antes da gente começar a falar do que tem acontecendo, a gente tem que falar do regulamento. Para quem não conhece a terceira divisão, essa terceira divisão esse ano que teve 13 clubes, eram para ser 14, mas contou com a desistência do Jaraguá, que não quis participar, e com 13 clubes muda um pouco a fórmula de disputa, porque você tem um número ímpar de times e você precisa, de alguma forma, preencher essas vagas. E foi definida da seguinte forma: a primeira fase ela é definida em 3 grupos A, B e C. O grupo A e C com 4 equipes e o grupo B com uma equipe a mais, com 5 equipes. Como funciona? O grupo A, os times do grupo A se enfrentam entre si, times do grupo B se enfrentam também entre si e times do grupo C se enfrentam entre si. O grupo A e o grupo C, ele, justamente por ter menos equipes, ele contará com menos rodadas. Então, assim, cada equipe do grupo A e C jogarão ali 6 jogos. Já as equipes do grupo B jogarão 8 jogos por ter uma equipe a mais. E justamente por ter 5 equipes, sempre no grupo B, toda rodada, uma equipe folga. Ou seja, a gente teremos 5 rodadas no grupo B, justamente porque uma equipe vai sempre folgar na rodada por não ter com quem jogar. E nisso passam os 2 melhores colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados. Aí fica aquela indecisão quanto, uma vez que as equipes do grupo B vão fazer uns jogos a mais, ou seja, a chance de pontuar é maior. Para resolver isso, a FGF fez o seguinte: essa classificação de terceiros colocados, essa classificação vai ser dada por média.
Como assim média? Vai ser pego o número de pontos e dividido pelo número de jogos. E aquele clube que tiver mais pontos por jogos, essa média aí, ele vai garantir assim a sua classificação. As duas equipes, ou seja, apenas um terceiro colocado vai ficar de fora. E o Egler, justamente por esse regulamento um pouco complicado, a gente tem jogos da terceira rodada que ainda não foram disputados, enquanto toda a quarta rodada já foi disputada, que só tem apenas 2 jogos, e a quinta rodada também acontece nesse final de semana, ou seja, a gente tem jogos da terceira e da quinta rodada neste final de semana. Mas antes a gente vai dar uma passada nos resultados da terceira rodada que já aconteceram. O América Futebol Clube, o América de Morrinhos, o conhecido América de Morrinhos, foi derrotado dentro do João Vilela, em Morrinhos, para a equipe do Bela Vista. O Bela Vista que está bem no campeonato, venceu o América de Morrinhos dentro do João Vilela por 3-0, um resultado extenso. O Mineiros voltou a vencer, a torcida estava pegando muito no pé, o Mineiros venceu, não só venceu como convenceu, 4-0 diante do Itaberaí, lá no Odilon Flores, lá em Mineiros, muito importante. Então, assim, esses foram os resultados até aqui da terceira rodada. Para ficar mais fácil, a gente vai falar por rodadas, para não falar por datas, porque tem jogos das 2 rodadas. Ainda na terceira rodada, no sábado, dia 31, às 3h30 da tarde, temos 3 jogos. O Tupi, de Jussara, enfrenta o Uruaçu no Geraldão. É um jogo muito interessante também. O Tupi está muito bem no campeonato. Um jogo de times que caíram da segunda divisão para a terceira na última temporada. Itumbiara e Aparecida, lá no JK, no estádio Juscelino Kubitschek, o tão conhecido JK. E temos também Cerrado e Rio Verdense. Esse jogo acontece em Aparecida de Goiânia, no Aníbal Batista de Toledo. E no domingo, dia 1º de setembro, a terceira rodada continua também às 13h30. Rio Verde e Pires do Rio se enfrentam lá no Mozart Veloso do Carmo. O tão conhecido Mozart vai receber aí Rio Verde e Pires do Rio. A quarta rodada, ela já aconteceu. Então, assim, tivemos 2 jogos. Mais uma vez o Bela Vista, dessa vez enfrentou o Mineiros, lá no Geraldo Felipe, na cidade de Bela Vista, e o jogo terminou empatado em 1-1. Já o América de Morrinhos perdeu mais uma vez, dessa vez por Guanabara City. O Guanabara City, que vem com um trabalho bem bacana aí na terceira divisão. Dentro do João Vilela, o América, mais uma vez, foi derrotado. E a quinta rodada, que também conta com jogos. Jogos nesse final de semana, temos no sábado Guanabara City e Bela Vista. Esse jogo que é muito interessante, são os 2 líderes do grupo B. Então, assim, é um jogo de líder e vice-líder lá no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. E no domingo, dia 1º de setembro, às 4h da tarde, temos Itaberaí e América de Morrinhos no estádio Rio das Pedras. E agora, para finalizar, a gente traz a classificação. A gente tem no grupo A a equipe do Tupi, na primeira colocação, com 6 pontos, 2 vitórias. Todas as equipes do grupo A jogaram 2 jogos, então o Tupi tem 6 pontos, venceu as 2 partidas, com um saldo de 5. O saldo de 5. Já na segunda posição, a gente tem o Rio Verde. O Rio Verde com 3 pontos conquistados e também a equipe do Uruaçu. As 2 equipes estão empatadas, inclusive no número de vitórias. O que diferencia e que dá a segunda colocação ao Rio Verde é somente o saldo de gol. O Rio Verde tem um saldo de 1, enquanto o Uruaçu tem um saldo zerado. E na quarta colocação, com nenhuma vitória, perdeu as 2 partidas, o Pires do Rio. Pires do Rio aí que não venceu nenhuma partida e tem um saldo negativo de 6. Então, assim, muito complicado para o Pires do Rio tentar essa reação. Já no grupo B, o grupo de 5 equipes, é bem interessante começar com o Guanabara na primeira colocação. 3 jogos, 3 vitórias. É uma equipe que ainda não perdeu, segue 100% na competição. Na segunda colocação temos o Bela Vista, e como eu pontuei que as 2 equipes se enfrentam no domingo, na verdade no sábado, lá no Olímpico. O Bela Vista com 5 pontos conquistados, empatado com o Mineiros. O Bela Vista leva vantagem no saldo, por ter 3 de saldo positivo, enquanto o Mineiros tem 2. Só que um detalhe, o Mineiros já jogou 4 partidas. Enquanto o Bela Vista jogou apenas 3. Na quarta colocação temos o América de Morrinhos, com 1 ponto conquistado. E também na quinta colocação, o Itaberaí, na lanterninha do grupo, também com 1 ponto conquistado, levando desvantagem no saldo de gols. E o grupo C é o grupo mais equilibrado dos 3. É o grupo mais equilibrado. Em primeiro temos o Aparecida, clube que caiu na última temporada. O Aparecida com 4 pontos conquistados em 2 jogos. Tem 1 vitória e 1 empate. Na segunda colocação temos a equipe do Itumbiara com 2 pontos conquistados. Ainda não venceu, mas ainda também não perdeu. Então tem aí 2 jogos e 2 empates.
A equipe do Rio Verdense, também na mesma situação que o Itumbiara, inclusive eles estão empatados tanto em número de vitórias quanto em saldo de gol. Depois a gente pode apurar até o que coloca o Itumbiara na frente. E na quarta colocação temos a equipe do Cerrado. E o Egler destacar aqui alguns clubes que têm uma certa relevância no futebol goiano e que estão em situações, às vezes até se classificando, mas não como a potência do grupo. A gente tem aqui o Rio Verde, que em 2018 estava na primeira divisão do Goianão. Temos o Mineiros, que também no início do século brigava ali grandemente. Se eu não me engano, chegou a ser finalista do Goianão neste século. Temos a equipe do América de Morrinhos, que para muitos já foi campeão goiano. Essa é uma discussão que ainda existe, se o América é sim ou não campeão goiano, mas que vem amargando aí uma eliminação, no momento não passa. Temos o próprio Itumbiara, campeão goiano em 2008, também passando, mas passando em segundo. E temos as surpresas. Eu não diria surpresas, porque são trabalhos sólidos, mas assim, as equipes que muitas vezes, se a gente fosse olhar numa questão histórica, a gente não esperava que estivesse ali. Temos o Tupi de Jussara, uma equipe muito ajustada, ganhou as 2 partidas até aqui, está na primeira colocação do Grupo A. E temos, para mim, a sensação do campeonato, para mim, que é o Guanabara City. Guanabara City que ficou muito próximo do acesso na última temporada, acabou subindo a Becate Trindade, mas o Guanabara City que tem aí almejado esse acesso à segunda divisão, e eu acredito que deve conseguir muito em breve. Então, assim, jogou 3 jogos na competição, venceu os 3, tem um confronto direto agora contra o Bela Vista, e se garantir aí essa vitória, tem grande chance aí de entrar com tudo e garantir essa classificação para as quartas finais. E só para concluir, as 8 equipes classificadas vão para as quartas de finais, aí quem tem melhor campanha decide em casa, jogos de ida e volta. Depois, os classificados da mesma forma vão para a semifinal também com jogos de ida e volta, com quem tem melhor campanha decidindo em casa. E as 2 equipes que garantirem a vaga na final, além de garantirem essa vaga na final, de serem finalistas, também garantem o acesso à segunda divisão. No ano passado, quem conseguiu foi a equipe da ABCAT sendo campeã e o Trindade sendo vice-campeão. As 2, inclusive, que disputaram a segunda divisão, e a ABCAT, o clube do ABCAT, conseguiu aí esse acesso à primeira divisão. Então, assim, é muito importante a gente valorizar essa terceira divisão, porque ela é a porta aí, quem sabe, para futuros acessos, assim como a ABCAT conseguiu, e essas equipes que estão aqui, essas 3 equipes também lutarão para, quem sabe, garantir esse acesso não só à segunda, mas à primeira, consequentemente. É isso daí, uma um campeonato bastante movimentado, né? A gente trouxe o resumão, vamos atualizar toda semana. E na ausência da enciclopédia do futebol, o João Pedro Bolzan, eu trago aqui a história do América campeão em 1957, o Torneio dos Campeões, ou o Campeonato Goiano, pode se chamar do jeito que quiser. Foi o América de Morrinhos, que foi o campeão do interior do ano de 57, o Atlético Goianiense, o campeão goianiense de 57, e o Ipiranga, o campeão anapolino de 57 também. E o América de Morrinhos acabou sendo o campeão com 6 pontos na época, cada vitória valia apenas 2 pontos. E eu me comprometo a trazer um vídeo sobre essa história nas nossas redes sociais, no TikTok ou no Instagram, em breve. Daqui 2 semanas estará lá, então podem me cobrar. E falando em vídeos em redes sociais, a gente vai trazer agora todas as novidades do Fora de Eixo, que eu havia prometido falar, né, no final. A gente passou por uma reestruturação no Fora de Eixo. Temos agora um nome para o quadro, o Giro Fora de Eixo. Esse é o nosso primeiro episódio. Vamos ter semanalmente episódios lançados para atualizar sobre o futebol goiano. Se você que acompanha a gente há mais tempo, se lembrar, todo final de programa, geralmente, a gente tinha uma atualização do futebol feminino, né? Antes do Campeonato Goiano começar, a Tereza Prado vinha trazer as informações mais quentes. Mas agora, a Tereza Prado e a Lara Fabian, 2 excelentes repórteres, comentaristas, jornalistas de futebol feminino goiano, acho que são as 2 melhores que tem no nosso estado, estão fazendo um programa aqui no Fora de Eixo. Foi lançado ontem, para você que está acompanhando na sexta-feira. O Toca para Elas teve o primeiro episódio. O João Vitor acompanhou a gravação do Toca para Elas, né, João Vitor? Um programa bastante bacana, né? Com certeza, é um programa em que o pessoal vai gostar muito. As meninas falaram muito do formato do campeonato, dos jogos da rodada, da classificação, trazendo parâmetros, assim, estatísticas
dados pertinentes, informações. Então a galera que gosta do futebol feminino, que quer ver o futebol feminino crescer muito, e tem margem para crescer muito do estado de Goiás, tem que acompanhar o Toca para Elas. Não, e são duas referências quando a gente fala de futebol feminino aqui no estado, né? As duas melhores jornalistas que cobrem a modalidade e a gente tem a honra de tê-los no nosso canal fazendo um programa tão legal, então corre lá para assistir esse programa. Programa semanal também, assim como o Giro Fora de Eixo, para trazer todas as informações do futebol feminino, em especial do Campeonato Goiano que está acontecendo no momento, né? E também vamos ter um programa quinzenal a princípio, depois, quem sabe, pode virar um programa semanal. Na segunda-feira agora, na próxima, daqui 3 dias, para você que está assistindo na sexta, para você que está assistindo depois da segunda, volte também para assistir esse programa, que é o Linha de 3, com a estreia de duas comentaristas de vôlei excelente, a Renata Acuzzo e também a Vitória Farias. Teremos o Linha de 3, é um programa para falar de vôlei, vamos falar bastante de vôlei goiano, agora com dois times goianos na primeira divisão do vôlei nacional, né, na Superliga A. Temos o Goiás e o Neurologia Ativa na Superliga A, e também teremos o Vila Nova Feminino, já foi anunciado, na Superliga C. Então, juntamente comigo, a Vitória e a Renata Cruz vão trazer todos os detalhes do vôlei goiano, programa quinzenal, linha de 3, a cada 2 semanas, nas segundas-feiras. E também estamos de volta com a nossa programação normal no Instagram, então acompanha a gente lá, Fora de Eixo no Instagram, no TikTok. Vamos fazer bastante conteúdo, já tem conteúdo programado para ser lançado em breve, né? Tem algum spoiler, Luan? Então, o Igor, dá uns spoilers aqui, tem muito sobre o futebol de Goiânia, hein? Tem aí alguns conteúdos do Vila, do Goiás, do Atlético. Não vou deixar muito na cara do que porque eu sei que você está curioso para saber, então corre lá, Fora de Eixo GO, que daqui a alguns dias vai ter novidade lá, vai ter alguns conteúdos bem bacanas aí, algumas dinâmicas interessantes, então não pode perder, tem que acompanhar lá no Fora de Eixo GO, não pode perder. É isso aí, a gente está aumentando nossa equipe para trazer o melhor do esporte estadual para você, né? Então a gente vai ter, como falamos, cobertura do futebol masculino aqui no Giro Fora de Eixo, cobertura do futebol feminino no Toca para Elas e cobertura do vôlei goiano no Linha de 3. E eu queria me despedir de vocês, meus amigos. Luan, o comentarista do futebol de interior, né? Luan, qual que são as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar e está em transmissão essa semana? Obrigado, Eigler, pelos elogios. Estou sim em transmissão, serei repórter em Goiás e Paysandu, pelo Doutores da Bola. Você pode acompanhar a Doutores da Bola também no YouTube. Quem quiser acompanhar, vai ser um grande prazer contar com a audiência. Nas redes sociais, eu estou com @LuangaVX no Instagram, no TikTok, na verdade, em todas as redes sociais, exceto no Twitter. No Twitter é @jornalismoluan, que você vai poder acompanhar lá alguns pitacos sobre o futebol goiano, brasileiro. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por este programa e nos vemos na próxima aí, com certeza. É isso aí, e estamos também aqui com o prodígio da narração goiana, né? Um narrador excelente, vai estar em transmissão também, né, João Vitor? E onde as pessoas podem te encontrar? Obrigado, Eigler. Pois estaremos, eu e Luan. Eu até falei que o Luan estaria nos comentários, porque o Johnny vive na reportagem, mas dessa vez ele vai estar na reportagem do jogo. E assim, vai ser um grande jogo Goiás Paysandu, e as pessoas que quiserem me encontrar, @JoãoVitorPer7 no Instagram. Manda mensagem lá, a gente conversa e vamos pra cima. Até o próximo programa. E, João Vitor, eu sei que você é um cara muito bom de chamar audiência. Qual que é a meta de inscritos para o nosso canal? A meta, Eigler, é chegar aos 100. Vamos de pouquinho em pouquinho. Logo, logo a gente bate essa meta. Vamos de 100 em 100. Porque o projeto é um projeto muito legal. E com certeza vai ganhar cada vez mais números, né? Não só números, mas pessoas engajadas com o nosso trabalho. Então é isso daí, então curte, compartilha o nosso vídeo, dá seus pitacos no comentário também, a gente está aqui para trazer o melhor programa para vocês. Vocês me encontram em Eigler Soares em todas as redes sociais, Instagram,
e Twitter, TikTok, estou lá também, mas quase não uso. Então, e segue o Fora de Eixo também, né? Fora de Eixo GO em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok. Vamos voltar bem forte, principalmente no Instagram e no TikTok. E é isso, um abraço e até a próxima.